Oi, gente, boa tarde. Estamos novamente aqui nos estúdios do AC 24 Horas com o Médico 24 Horas. E hoje nós temos uma entrevista diferente, muito especial. Nós vamos falar de traumatologia, ortopedia e nós vamos falar de um médico que ele está sendo um fenômeno no Acre, as cirurgias dele de muita excelência. Se você acompanhar ele no Instagram, você vai ver que esplêndido. Ele é especialista em joelho. Hoje ele está na cabeceira aí do que é a cirurgia de joelho. A população procura ele bastante. Muito ocupado, você vê. Eu tenho meses que estou tentando trazer ele aqui para uma entrevista, porque o homem não para. E é acriano, eu quero contar a história dele. Uma história que veio de uma família humilde. Eles lutaram muito. A mãe dele, a irmã, fizeram uma história no Acre. Você vai conhecer ele, o filho da Toinha, do Café da Toinha, lá do Mercado do Bosque, que passou a vida inteira vendendo mingau de banana, quibe, bolo de macaxeira, que eu particularmente sou um consumidor lá semanal, um lugar que eu acho que todo acriano conhece, o Café da Toinha. Eles lutaram com muito esmero, muito trabalho, e hoje eu tenho esse privilégio de entrevistar aqui um amigo especial, um irmão, e ele é sensacional em cirurgia. Nós vamos falar da cirurgia de joelho, doutor Aloísio. Aloísio, Opa, rapaz, que luta te trazer aqui, não foi fácil, não. Não foi fácil, né, Você está muito ocupado, está operando muito, Aloísio. Que demanda para cima de ti aí, né? Ah, graças a Deus. Você esperava um dia na vida chegar a esse sucesso todo de joelho? A gente sonha, né? A gente sonha, a gente faz tudo para buscar, mas a gente acha que tem momentos que a gente vê assim, poxa, está tão longe, né? Será que eu vou conseguir? Mas aí, assim, trabalho de formiguinha, vida toda de uma dedicação, né? Toda isso. Tipo assim, me dediquei sempre muito ao trabalho, né? E aí comecei a conciliar o trabalho com o estudo. E aí foi quando eu falei, cara, eu gosto da ortopedia, eu quero fazer a ortopedia e cirurgia de joelho. Eu quero ser cirurgião de joelho. Isso, quero mexer com isso mesmo, quero mexer com Aloísio, a sua história, ela não começa, porque hoje todo mundo que vê a gente fala assim, que bom, poxa, olha, você está bem. Não, deixa eu falar para você, hoje eu estou só colhendo os frutos. O meu momento foi quando eu estava semeando e plantando na vida lá atrás. Existe um versículo da Bíblia que diz assim, aquele que planta chorando, colhe sorrindo, está lá no livro de Salmos. Então, assim, o meu melhor momento foi quando eu estava correndo atrás de ônibus para ir para a faculdade, acordando 5 horas da manhã, virando as madrugadas, estudando. E você é muito dedicado. Aloísio, hoje você é um fenômeno de joelho, médico da terra, muito conhecido. Né? Você estudou no Meta. Sou aluno do Meta. Você é aluno do Meta, você é o filho da Toinha, que eu quero deixar aqui um abraço pessoal. Mas a sua história mesmo começou desde a infância, né? Desde a infância. Conta aí, você vendia café com leite, vendia café e baixaria. Do café ao pirão, né? Que a gente café ao pirão. Do café ao pirão. Então a gente vendia o café, vendia o cuscuz, mingau, tapioca, bolo. Então, assim, a minha vida toda foi com público, comércio, entendeu? Então, eu sempre trabalhei muitas madrugadas, né? Então, assim, acordava 1h da manhã, ia parar de trabalhar. Do café ao pirão ao melhor especialista criando de joelho do estado do Acre. Obrigado. Assim, que coisa, que experiência de vida. Antes de você chegar aqui, eu estava conversando com a direção do AC 24 Horas, falando sobre a sua história. É uma história de superação, de vida da sua mãe. Né? Sua mãe trabalhando nas madrugadas, muito batalhadora. A dona Toinha, eu tenho um carinho muito grande por ela, que ela vendendo café com leite, conseguiu formar 2 médicos. Dois médicos. Que guerreira, né? Minha irmã mais velha, e minha irmã do meio é fisioterapeuta. E aí tá alinhada comigo. Sua irmã mais velha trabalha em que área? A minha irmã é neonatologista. Neonatologista. Depois fez tá aqui em Rio Branco? Tá. Trabalha em Rio Branco e às vezes em Fortaleza, dependendo do mês. Lá, vai para Fortaleza também. Fortaleza. Que maravilha. Aloísio, e aí começou vendendo café com leite nas madrugadas no Mercadinho do Bosque. Isso, no Mercado do Bosque. E estamos lá até hoje, né? O café minha mãe ainda continua ainda. Eu tento puxar ela às vezes, falar não vai, mas é o que a gente estava conversando agora há pouco. Eu acho que se eu tirar dali, ela vai sentir muita falta. Então a vida dela foi ali, a vida dela vai sempre ser ali. Ela é uma referência no Acre, no café da manhã das madrugadas, né? Café da manhã. Então minha trajetória começou toda ali, né? No balcão do mercado, né? Então, trabalhando de madrugada, vendo a luta de cada um no dia a dia, eu falei, cara, eu preciso também mudar, né? Fazer minha história. Fazer minha história. E assim, com apoio à base, que eu sempre tive uma base familiar muito boa, minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Falaram, não, se você quiser, então a gente te ajuda. E aí foi assim, comecei a estudar, fiz a faculdade de medicina.
Sempre quando eu vinha nas férias, o engraçado é que eu tinha uns colegas, né? Falava assim, bora sair, tu tá de férias. Eu falei, cara, não dá. Então, eu já fiquei muito tempo fora, né? Eu tenho que trabalhar e ajudar a minha mãe, né? Então, quando eu vinha de férias, o pessoal falava, não, agora tu tem que descansar. Eu falei, não, cara, não dá. Então, eu ia trabalhar. O sofrimento, vendo sua mãe Eu vendo sofrendo ela para trabalhando, sustentar os filhos, claro, né? eu não ia fazer isso, né? Então, aí, eu sempre nas férias continuava trabalhando até me formar. E aí foi quando eu fiz prova de residência, né, na época no Acre, fiz a ortopedia aqui em Rio Branco. Eu me lembro, na época eu era diretor do pronto-socorro. Isso mesmo. E te acompanhei lá no pronto-socorro, você sempre foi um excelente aluno. Um excelente Obrigado. profissional. Isso. E aí, assim, terminei a residência, na época, quando a gente termina a graduação, né, da ortopedia, a gente tem que fazer uma prova que chama TEOT, que é o teste que especial. É o SBOT, sociedade, que é a sociedade, né? Isso, que é o SBOT. Aloysio, inclusive, atrás de você, alcança com a mão um joelho aqui. Alcança um joelho aqui. Nós vamos falar muito disso aqui dele. Vamos ele é o cara disso aqui, do joelho, tá? Isso. Olha aí o Aloysio, né? Isso. Vou até tirar esse boneco, desculpa aqui o pessoal dos outros órgãos, tá? Mas hoje aqui é esse aqui, ó. Raiva. Deixa eu colocar aqui na câmera, o joelho, né? Nosso joelho. Nós vamos falar muito aqui disso daqui, ó. Que é uma das principais, que não é só fratura, gente. Os idosos sofrem muito com artrose, desgaste. Menisco. Os atletas, o pessoal do beach tennis, o pessoal, né, dos esportes, da corrida. Essas corridas, você acha que não lesiona muito? Lesiona muito. E o Aloysio vai falar muito hoje daqui. E aí, Luiz, continuando sua história, né? Acabei indo para fazer essa prova em São Paulo, né? Que é uma prova que é dividida em 6 etapas. E uma das etapas é a prova oral. Uma das pessoas que estava me avaliando chama o professor Túlio, era lá da UFMG. Da Federal que é muito conhecido, o professor Túlio, né? E aí ele perguntou o que eu queria fazer. Eu falei que sempre quis fazer joelho. Na hora ele perguntou, quando acabou a prova, né? Ele que estava me examinando, e ele perguntou se você não tem desejo de ir para Belo Horizonte. Eu falei, vou. Ele falou, não, então vamos que eu estou lhe convidando. Aí foi assim que eu fui parar em Belo Horizonte. Ele olhou para os seus olhos e falou, esse cara tem um potencial incrível. Então foi bem assim. Estou lhe convidando a fazer a residência comigo. Isso. Você já pensou com um dos melhores especialistas do Brasil, o Dr. Túlio, né? Nunca esqueça, ele anotou o número de telefone dele num papelzinho assim, me entregou e falou, não, pode me ligar que a vaga é sua. Eu falei, com certeza. Ele ficou surpreso, né? Com você na hora da prova. Esse cara é um fenômeno. Ele pergunta, você é de onde? Eu falei, sou do Acre. Ele falou, não é possível. Né? Não é possível. O cara do Acre, entendeu? Porque a gente tem essa síndrome, eu sempre brinco, né? Que a gente o Acre existe. O Acre existe, sabe? Chega lá achando que você não tem um potencial, né? E não é bem assim. Aqui no Acre tem excelentes profissionais. Gente, daqui saiu Jatene, daqui saiu o Enéas, que foi um grande escritor de livros. Né? Assim, aqui saiu gente espetacular para que tá lá fora, brilhando. Muito. A Dib Jatene, Enéas, né? Umas referências aí. Né? Fizeram diferença no Brasil. Isso E os dois eram de Chapuri, né? Isso os mesmo. dois de Chapuri. Isso mesmo. Aloysio, e aí você fez essa residência e veio no Acre e começou a ganhar, e voltou e começou a ganhar mercado. E hoje o que surpreende, o que a turma fala, são suas técnicas cirúrgicas. Claro que você aprendeu com um dos melhores do Brasil lá fora. E esses pacientes que você opera, paciente que vai para operar, opera de manhã, que história se o paciente de noite já está em casa? Como é que funciona isso, A grande maioria dos pacientes, existem as cirurgias assim, de menor complexidade, né, que a gente fala. São as cirurgias artroscópicas, né? Corta menos, o paciente sente menos dor, tudo isso. Então, às vezes, a gente acaba operando o paciente pela manhã e, às vezes, já 2, 3 ou 5 horas da tarde, ele já acaba indo para casa já. Ou seja, questão de horas. Horas. É quase que uma cirurgia ambulatorial, né? Não, como explica isso aí direito. É que dá um parafuso na cabeça da gente. Quer dizer que vocês operam de manhã, de tarde, o cara vai embora já? Já vai embora, já. Mas como? E me falaram que o cara ainda sai, às vezes, andando. Sai andando, já com o uso de muleta. Hoje em dia, né, a cirurgia de joelho ela evoluiu muito. E é muito poucas aquelas cirurgias de joelho que acaba você tendo que ficar meio que deitadão, assim, meio imobilizado, sabe? Então, hoje a gente prega assim, a mobilidade precoce, que a gente fala que é o ganho de movimento. Operou, já vai embora, pega as pernas e some. Eu sempre brinco com os pacientes de prótese, né? Que eu chego lá, que já é uma cirurgia muito colocando mais... prótese também, tem essa incidência, você sai no mesmo dia? Não, no mesmo dia demora mais um pouquinho, tá. geralmente 2 dias ou 3 dias, porque é uma cirurgia maior. O paciente, às vezes, no primeiro dia acaba tendo que ficar na UTI. Mas eu sempre brinco, né, que com 24 horas da cirurgia eu falo, você tem que estar andando. Ela fala, não, mas será? Eu falo, não, a senhora fez cirurgia para andar.
Não entendeu? fez para ficar Não deitado. foi para ficar deitado, entendeu? Então, assim, hoje eu preconizo muito a mobilidade precoce. E, claro, a gente vai evitar várias coisas, né? Rigidez de joelho, evita a trombose, tudo isso. O paciente vai ter um pós-operatório melhor, a satisfação melhor. Então, começando a mobilidade precoce, a gente ganha muita coisa com o pós-operatório do paciente, sabe? Que eu acho que é isso que tem que ser preconizado bastante. Qual é a principal cirurgia de joelho que você opera hoje? Quando eu cheguei, é engraçado, eu tive duas curvas, né? Então, logo quando eu cheguei, eu tive uma curva de operar muito paciente artroscópico, ligamento, lesões meniscais, né? Menisco, para quem não sabe, é como se fosse uma borrachinha que a gente tem no joelho, que serve para ajudar a amortecer, sabe? Ajuda a melhorar a articulação, você tem uma Para articulação não ter mais impacto de uma articulação com a outra. Isso mesmo. Então, quando eu cheguei, eu operava muito esses casos de ligamento, menisco. Eu continuo operando, mas hoje eu tenho uma crescente maior a paciente que tem artrose, pacientes mais idosos, entendeu? Então, hoje você está operando mais idoso, Aloysio? E assim, prótese, operando muito prótese. Muita prótese. E essas próteses? E, Luiz, essas próteses são muito caras? É um pouco porque o material é importado, né? Então, assim, acaba que as próteses nacionais são próteses muito boas, mas... O menisco que você está falando é isso essa aqui, estruturazinha aqui. Essa borrachinha aqui, isso, né? Essa borrachinha. Do meio, entre uma articulação e outra. Isso, entre o osso da coxa e o osso da perna, que a gente chama que é o fêmur e a tíbia, né? Então, essa borrachinha aqui, às vezes, ela acaba lesando, né? Ela tem um desgaste e aí fica osso com osso. Osso com osso. E aí, nesse caso, já seria uma artrose. E o que é artrose? A artrose ela pode ser por várias causas, né? Desde uma lesão da cartilagem, uma lesão do menisco. Por exemplo, o paciente perdeu a capacidade dele de amortecimento do joelho e eu começo a ter uma exposição do osso. Então, eu vou passar a bater osso com osso. O paciente isso fala, dói muito, hein? nossa senhora, os pacientes não conseguem dormir. E mais do que doer também, eles começam a ter uma deformidade na perna. A gente chama camboto, né, aqui no Acre, né? Ou um camboto, ou o paciente que começa a entortar a perna para dentro. Perna torta. Com a perna torta. Você já pensou que coisa? E aí, prótese, tem que colocar prótese. Tem que colocar uma prótese. Prótese. Tem demais aqui no Acre, né? Nossa, muito. Fatores que condicionam isso no idoso. Primeiro, a idade, a osteoporose, peso, né? Dois principal, peso e a falta de atividade física. Peso e falta da atividade física. Se a pessoa pudesse pegar duas coisas e mudar na vida dela, seria a perda de peso e atividade física. Isso aí muda qualquer... Luiz, hoje você opera de manhã, de tarde e de noite, né? Incrível, né? A demanda sua é exorbitante pelo tanto que tem no Acre. E essa questão das rupturas aí, Aloysio, de ligamento, né? Você atende muito trauma também, chega os traumas. Esses pacientes com beach tênis, com impacto no joelho, corrida. Os colegas médicos falam, eu estou correndo, mas estou com o joelho doendo. Existe, principalmente nos corredores, né, ou mais mulheres principalmente, existe uma coisa que a gente chama de condropatia, que é uma dorzinha que dá entre esse ossinho da frente, que a gente chama de patela, e o osso da coxa, que é o fêmur. Então, esse atrito, né, principalmente em paciente que não tem um alongamento tão bom, não tem uma massa muscular tão boa, começa a desgastar a cartilagemzinha que tem atrás desse ossinho. E aí dá as condromalácias. Atrás da patela. Isso, atrás da patela a gente tem uma cartilagem. Por detrás desse ligamento. Isso, por detrás. E aí dá o que a gente chama de condromalácia ou condropatia. Isso é o que às vezes mais aparece no consultório. Entendeu? E grande maioria é tratamento conservador, maioria é por desbalanço da musculatura. Então, e acomete muita mulher. Jogadora de beach tênis, corredora. Não. Mais mulheres? Mais mulheres. Mas por que, Luiz? Tem uma explicação lógica? Por causa da fraqueza da musculatura. A massa muscular da mulher da perna. E assim, tem algumas alterações da mulher, né? Ela tem um valgismo do joelho, esse joelho um pouquinho mais para dentro do que o normal, né? Entendi. Composição do quadril também. Então, quem mais sofre de joelho é mulher, então, do que homem. Inclusive, é uma coisa curiosa. Hoje eu opero mais homem por ruptura de ligamento. Mas se eu for pegar mulheres e homens no mesmo esporte, todas as mulheres que jogam futebol e todos os homens botar 10-10, as mulheres vão romper mais. Por causa justamente dessa fraqueza. E a mulherada estão muito no beach tennis, crossfit, né? E você falando agora de beach tennis, agora à noite, né? Ontem à noite, uma amiga me ligou e falou assim, não, minha amiga acabou de se machucar aqui do joelho jogando beach tennis. Porque além de ser impacto, apesar de estar na areia, mas tem muitas... E você sempre está jogando beach tennis, você não fica reto, né? Você sempre fica com o joelho um pouquinho fletido.
Então, mais propenso a lesões. Mais propenso a lesões. Não é para parar de jogar beach tênis. Ô, Aloysio, Só se prepara. as cirurgias são hoje minimamente invasivas, né? Isso. Antigamente abrir o joelho, expor o joelho. Hoje você entra com artroscópios, com aparelhos, né? Isso mesmo. Existe um Hoje é aparelho. com câmera, opera com câmera? Existe um aparelho que é o chamado artroscópio, né? Que a gente fica começa a filmar dentro do joelho. É como se fosse uma caneta dessa. Eu faço 2 furinhos no joelho, um furinho do lado lateral, um furinho do lado medial e entro com a câmera. E lá eu vou conseguir avaliar a qualidade da cartilagem, ver como é que está a questão de menisco, que é a borrachinha que a gente falou, ver se ele tem a ruptura do ligamento, e aí vou poder ver melhor. Então, assim, o paciente tem uma reabilitação melhor, porque é um corte menor, né? Uma incisão menor. Pequeno, né? Para entrar é uma caneta, né? um ponto. Então, assim, o paciente consegue reabilitar hoje muito bem, muito mais rápido, né? Da cirurgia do joelho, entendeu? Mas... Joelho, quando ele dá problema, normalmente é cirúrgico, né? Cirúrgico. Eu sempre falo uma brincadeira, eu sempre falo isso com os pacientes, que Deus, assim, é maravilhoso. Ele só podia ter dado uma caprichada no joelho. No joelho. Porque o joelho dele começou a estralar, começou a dar um problema. É muito difícil alguém que não vai ter uma dor no joelho ou na coluna, né? Mas o joelho, ele é muito debilitante. São 2 lugares do corpo, a parte osteomuscular, osteoligamentar, coluna e joelho, né? Joelho. É onde mais sacrifica o ser humano, isso né? Mesmo. E coluna, o joelho... E lombar e joelho, né? Lombar e joelho. Coluna lombar. É por isso que hoje você e o Vinícius Gresley são os médicos mais procurados do estado do Acre, você fala, né? Isso, Vinição. E, Aloysio, e como é que tá para atender essa demanda toda? Hoje você está atendendo aonde? Quais são os lugares? Hoje eu atendo no estado, né? Eu tenho essa parte do estado que eu atendo na Fundação Hospitalar. E atendo também no meu consultório e atendo numa outra clínica chamada Ortotrauma, né? Onde é que é o consultório, doutor Aloysio? No antigo Big Lunch, onde é o Big Office agora. Big Office, ali de frente da Protoclínica. Na frente da Protoclínica. Ali do lado do laboratório Carlos Chagas, né? Isso do mesmo, lado. lá mesmo. Lá no Big Office. Lá no Big Office. Na Avenida Getúlio Vargas, todo mundo conhece o Big Office, mesmo. De frente da Prontoclínica. De frente da Prontoclínica. Ali é o seu consultório. Aí você trabalha também na clínica Ortotrauma. Na frente da Sediac. A Ortotrauma está com endereço novo, tá lindo ali, né? Ficou bonito, legal, né? A estrutura é grande, isso. né? E ali lá... é um complexo de ortopedistas? Isso. O que a gente pensou? A gente teve uma ideia de juntar, né, alguns colegas de determinadas áreas. Então, a gente lá tem um especialista de joelho, tem um especialista do quadril, tem um especialista pediátrico, tem um do ombro. Tem especialista pediátrico? Tem. Doutor Nelson Marquezine. Doutor Nelson Marquezine. Nelson Marquezine e a doutora Potira também atende lá com a gente. A Potira também. Isso. Que é ortopedista pediátrica. Pediátrica, isso. Que maravilha. Gente, que coisa boa, né? É, legal demais. Lá tá, parece que o Pimenta tá por lá, não sei se tá o Pimenta, o Robson, né? Robson. O Robson. Então, uma isso turma muito boa. O Rodrigo Vick, né? Rodrigo Vick é o nosso especialista em ombro. Especialista em ombro. Isso é um fenômeno também ele. Gente fina demais. Aloysio, e hoje qual é a tendência para joelho? Qual é a tendência? O que você vê de futuro aí, do que vai vir para os congressos, o que vai vir de tecnologia para joelho? O que o doutor Aloysio vislumbra a longo prazo para joelho? Hoje a gente fala muito em medicina regenerativa, sabe? Hoje estão falando muito disso. Boa. É uma coisa só que ainda não liberaram para o departamento médico fazer, né? Então, assim, outras áreas já podem fazer, a fisioterapia, a odontologia, que seria os usos dos PRP, os lipogens, né? Que é como se fosse fazer um aspirado, quase como uma lipoaspiração, sabe? Você tira gordura, né? De boa qualidade do paciente, acaba injetando no joelho, pensando num tratamento da artrose, entendeu? Então, são coisas novas que também. Colocar gordura tirada de um lugar dentro do joelho, e já tem essa técnica? Tem, a gente tira da face interna da coxa, ou na região do abdômen, né? Processa ela e injeta no joelho. Luiz, e essas infiltrações aí? Essas infiltrações guiada por ultrassom, que aí vocês colocam lá, é a base de corticoide, o que é? Tem a parte corticoide, sim, quando o paciente tem indicação, mas a grande maioria é o que a gente chama de viscosuplementação, né? Que é o ácido hialurônico. Viscosuplementação. Isso. E geralmente esses pacientes que são indicados, né, essas viscosuplementação, são pacientes que têm artrose grau 1, grau 2. A artrose ela vai de um grau 0 a um grau 5. Então, assim, geralmente quando o paciente está abaixo do meio termo, ali de 3 para baixo, é um paciente que tem uma dor leve, entendeu? Está conseguindo controlar ou consegue fazer fisioterapia, eu acho que está bem indicado fazer a viscosuplementação, que vai ajudar muito ele. Eu sempre falo que a viscosuplementação é como se a gente fosse fazer uma graxa dentro do joelho, sabe? Que a função principal dele é diminuir atrito e diminuir a inflamação. E aumentar a lubrificação ali para poder... Isso mesmo. Escorregar melhor. Melhor. Essas são técnicas
que já está sendo Isso usado. a gente já faz em Rio Vocês Branco. fazem já aqui. Faz em Rio Branco. Vocês fazem aqui. Você faz no consultório. Faço um consultório, a viscosuplementação, o uso do corticoide, tudo isso. Tá. Geralmente o corticoide a gente utiliza junto com a viscosuplementação em artroses mais graves, principalmente naqueles pacientes que não podem operar. Então, o paciente que não tem teto clínico, né, para operar, o paciente que às vezes tem um problema descompensado, não está podendo. Então, a gente que não foi liberado pelo cardiologista, pelo endócrino, né? Isso mesmo. E aí você, de alguma maneira, tem que aliviar esse paciente e trazer uma melhor qualidade de vida para ele. Isso mesmo. Outra coisa que a gente que está chegando muito forte é os bloqueios de nervo, que a gente chama de bloqueio de nervo genicular. No joelho a gente tem 3 principalmente, sabe? Então a gente acaba levando o paciente para o centro cirúrgico, coloca uma agulha e bloqueia esses nervos. Também precisa. E ele fica bloqueado por quanto tempo? Geralmente 1 ano, 2 anos. 1 ano, sem dor. Sem dor. E aí, mas também não é a resolução do problema em si. Não, esse também é só o da dor. Isso mesmo. Esse é bom indicado também para os pacientes de baixo grau de lesão, porque o que acontece? Às vezes o paciente está com muita dor ali no início do tratamento e ele nem consegue reabilitar. Então você tira a dor dele inicial, consegue fazer com que ele fortaleça a musculatura, perca peso. Quando a dor estiver retornando, ele já está com a massa muscular melhor. Entendeu? Chegou perguntas do internauta aqui para lá. Pergunta para o doutor Luiz qual é o melhor tênis para corrida. Difícil. É difícil. A marca Nike e Adidas aí estão brigando pesado. E a ASICS, né? E a ASICS também. Se tem algum específico, alguns tênis podem causar problema? Podem, né? Eu vou te falar mais do que o melhor tênis, eu acho que você tem que procurar um profissional para te ajudar. Eu converso, você deve conhecer o Dr. Francis Kashima, que é o nosso mestre aí da mão. Da mão. Eu até brinquei com ele. Mandar um abraço para ele. Dr. Francis Kashima, um grande abraço para você. Um médico espetacular. Né? Ortopedista de mão, especialista em mão. De mão. Em mão. Eu falo, a gente conversando um dia, né? Eu falei, mas você está correndo? Tô correndo e tô correndo com um professor de corrida. Então, assim, o Francis, ele nunca fez nada, até porque ele sabe, é um cara muito experiente, né? Sem a orientação. Tu vê, ele é um ortopedista. Ele é muito técnico, né? Muito técnico. E apesar de ele ser um profissional da saúde, ele procurou alguém que entendesse da corrida para ensinar ele a correr. E a gente acha que é só pegar, colocar um tênis e sair correndo. E não é, entendeu? Então, assim, você tem que ter técnica para correr, você tem que ter um escalonamento. Será que eu posso correr agora já 2 km de cara? Será que agora, não, essa semana eu vou pular de 2 para 4? Entendeu? Então não é assim. Eu acho, né, na minha opinião, todo paciente que for fazer um tipo de atividade física, procurar alguém específico da área que tu possa te ajudar, sabe? Quais são os erros mais comuns, pergunta do internauta, que as pessoas cometem no dia a dia e acabam prejudicando a saúde dos ossos e articulações? Não fazer atividade física. Tem muito colega. O erro maior é não fazer atividade física. Porque o paciente fala o seguinte, não, eu tô com a dor, vou parar tudo. Aí é onde está o erro. Outra pergunta, tá chovendo, pergunta para você. Qual é o maior mito que as pessoas têm sobre problemas ortopédicos? São vários, né? Não, tem sobre muito. O joelho. Sobre o joelho, um dos mitos é o seguinte, é a joelheira. A joelheira. Bom, se eu usar a joelheira, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Não, eu vou usar a joelheira, é o meu anjo da guarda. Eu sempre brinco, assim, quando chega um paciente aquelas de neoprene. Chega com a joelheira, eu falo o seguinte, sabe para que serve a joelheira? Só pra você pendurar. Ah, doutor, mas eu me sinto bem. Aí eu sempre faço essa pergunta. Me diz para Essa foi muito boa, cara. Essa é muito boa. O maior mito do joelho é usar a joelheira. Melhor, isso é capa de jornal, gente. É mesmo. Joelheira é mito. É mito. Não resolve. Porque eu sempre pergunto pro paciente, o que a joelheira faz? Apertar o joelho. A função da joelheira é apertar o joelho. O que tem que fazer isso é músculo, não é joelheira, entendeu? E o corpo da gente, ele é muito sábio. Se ele tem alguém fazendo a atividade para ele, por exemplo, se a joelheira está ali apertando, ele fala, eu não preciso fortalecer. Então, tu começa a ter uma hipotrofia da musculatura. O corpo faz leitura. Na verdade, a joelheira até mais prejudica do que ajuda, né? Do que ajuda, você fica dependente. Quando que a cirurgia realmente é necessária, dá para evitar muitos casos? Pergunta do internauta. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. O LCA, nem todo LCA e nem todo lesão. O que é o LCA? Lesão do ligamento cruzado anterior. Muito comum em jogador de futebol. Lesão do cruzamento anterior. Do cruzado anterior. Isso. A lesão do Neymar, a lesão do Pedro, do Flamengo, né, do atacante.
Nem toda lesão do ligamento cruzado ela é cirúrgica. Ela é cirúrgica em pessoas jovens, que têm instabilidade, que querem praticar atividade física que eu chamo de pivotante, que é jogar bola, vôlei, handebol, um beach tennis, entendeu? Agora, aquele paciente que tem mais já 50 anos, vive a vida tranquila, gosta de fazer bicicleta ou caminhada leve, e não tem a sensação de que o joelho é frouxo, o joelho é firme, faz academia, não precisaria operar, entendeu? Outra pergunta do internauta. Que dicas básicas você daria para uma pessoa manter a saúde do joelho? Primeiro, você já falou, exercício físico, Exercício físico. E assim, se você tem uma dorzinha desconfortável, principalmente que não te falei que as principais causas são essa lesãozinha da cartilagem na patela, que é a condropatia, evite agachamento profundo. Entendeu? Quase todo paciente que tem a condropatia, ele vai ter... Boa. Você está quebrando muitos mitos hoje aqui, viu? Rapaz, Ramalho, o homem está triturando aí muita... joelheira, né? Esse negócio de tênis, tem que ter profissional acompanhando. Isso. Não fazer exercício porque meu joelho dói. Não, às vezes tem que fazer exercício para fortalecer. Isso mesmo. Outra coisa, ele estava falando aqui desses agachamentos. Porque a gente vê na academia, o pessoal coloca aquele peso nas costas grande, né? E agacha vai lá embaixo. Eu sempre falo assim, também outra coisa para o paciente, que o ser humano ele não foi feito para ir ao extremo. Se você pegar os atletas de elite, vamos lá, um jogador de futebol, se você pegar o joelho... Quando eu morei em Belo Horizonte, eu atendia muito paciente do América Mineiro, da época de 70, 80. Se você vê os joelhos deles, assim... Estourado. Não, estourado. Mas por quê? Porque eles faziam atividade de alto rendimento, entendeu? O ser humano ele não foi feito para fazer atividade de alto impacto, sem se preparar principalmente. Então, o que acontece? Eu vejo muito, né? Agora eu comecei o CrossFit, eu era muito contra, mas agora eu estou fazendo. Mas eu vejo que tem colega que pega um peso que não aguenta, entendeu? Se o corpo humano não foi feito para aquilo, você vai se lesionar, entendeu? Eu não sou contra, na verdade, eu incentivo muito a atividade física, mas faz atividade física moderada, gradual, vai subindo aos poucos, entendeu? Mas não, o paciente às vezes levanta aqui 20 quilos hoje, daqui uma semana quer levantar 50. Vai romper tendão no ombro, vai ter tendinite patelar, entendeu? Então, assim, vai ter lesão. Eu vi que você fez uma cirurgia, isso bombou muito nas redes sociais. A gente está antenado e a gente tem um grupo aqui que fica ligado nas redes sociais, vê o que é de novidade. Eu vi que você fez uma cirurgia, uma casadinha ali, uma dupla muito boa com o Dr. Marcos Vinícius. Isso. Ele também é um fenômeno operando, né? O que foi aquela cirurgia lá? O que acontece? Ali era um paciente do Dr. Marcos, ele tinha 6 meses já de ruptura do tendão calcâneo, tendão de Aquiles, né? Que eu acho que o pessoal conhece mais. E aí, quando tem muito tempo de lesão, já assim, quando você vai operar o paciente, você não consegue juntar uma ponta com a outra, porque ela encurta, sabe? Muito. Entendi. Então, a gente tem que tirar tendão de outro lugar. Vocês fizeram enxerto de tendão. Isso. Rapaz, que loucura. Isso é novo aqui no Acre, né? É novo. Enxerto de tendão. Tirar tendão de um lugar e colocar em outro lugar. Colocar em outro lugar. Então, aí eu já vi tirar o osso num lugar e colocar outro. Agora, tendão nunca tinha ouvido falar. Isso aí. Então, a gente tirou o tendão da região do tornozelo e aí colocou na região do tendão de Aquiles. No tendão de Aquiles. A gente tirou uma partezinha que a gente chama de um tendão que chama fibular longo. E como é que fica esse pé? Vai normal. Daqui uns dias ele tá jogando bola já aí de novo. Eu notei por aqueles vídeos lá que deu certo essa dupla, hein? Essa dupla aí vai longe, vocês dois. A gente fez alguns Vocês vão fazer muita coisa boa pro estado do Acre, né? São duas pessoas maravilhosas, dois seres humanos incríveis. Aloysio, e aí, o que o Aloysio pensa para a ortopedia joelho para o futuro do Acre? Eu tive agora, tem umas 2 semanas em São Paulo, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade aqui em Rio Branco, de material, né? Então, eu sempre fico tentando buscar o novo, né? A prótese de joelho, a gente chama ela de prótese total. Então, eu substituo toda a articulação, mesmo sendo, às vezes, um lado só machucado. Porque a gente não tem o material aqui em Rio Branco. E aí eu tive lá em São Paulo agora e a gente está tentando trazer um material que a gente chama de prótese unicompartimental. Então, se o paciente, às vezes, em vez de ter desgaste de um lado e de outro, se ele tiver só de um lado, a gente tentar substituir só o lado. Não precisa mexer no joelho todo. Não mexer no joelho todo. Menos invasivo, menos agressivo, o paciente reabilita mais rápido, o paciente vai ter menos dor. Entendeu? Consequentemente, às vezes até mais barato. Muito mais barato. Muito mais barato para o paciente. Isso. Aloysio, que maravilha. Você é um fenômeno de joelho, meu amigo.
pelos pacientes que nós atendemos, né? Muitas vezes vai tomar um analgésico, ou fala, ó, o doutor Luiz me operou. A gente tem visto complicação zero das suas cirurgias, infecção zero. E você opera muito hoje na Fundação Hospitalar, no Hospital do Rins? Hoje eu estou operando muito na Fundação, né? Que toda semana eu opero lá. Opero no Hospital do Rim, opero no Hospital Santa Juliana e no Hospital São Pedro. No São Pedro, lá com o Davizão. Lá com o Davi. O Davi é meu amigo aí de longa data já. E você e essa equipe sua maravilhosa, né? Eu e meu parceiro de cirurgia, que é o doutor Antônio Sé. Né? O Antônio Sé. O Antônio Sé. Hoje eu posso falar para você que os médicos de confiança dessa parte de joelho aqui é você, o Antônio Sé, o Marcondes, são os médicos, né? O grande Marcondes. E o Antônio Sé já é o antigo. O Antônio Sé já é antigão. Então vocês estão juntos, né? E agora tem o doutor Marcos Vinícius também, junto aí, vocês operando junto. Que maravilha, fortalecendo, né? Isso, é o que a gente quer. Na verdade, quando eu voltei, eu sempre quis isso, né? Uma ortopedia muito unida, né? E juntar todo mundo, né? Porque só essa sacada de montar o ortotrauma, de unir a galera, né? De ter um serviço ali aberto quase que 24 horas. Isso mesmo. Né? Quase que 24 horas aberto, disponível. Todo tempo. Quer ser atendido, pode ir lá, tá? Pode Tem médico lá agora. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Funciona de que horas a que horas lá? Lá de segunda a sexta até as 7 horas da noite e de sábado até as 1 da tarde. 1 da tarde. Não e ainda fica o sobreaviso também, né? Ainda fica o sobreaviso. Você também trabalha pela Unimed, né? Trabalho. Você também é cooperado da Unimed. Sou, sim. Ajuda aí nos plantões da Unimed, ajuda no sobreaviso, nas emergências ortopédicas da Unimed. E chega muito, viu? Chega muito. Eu mesmo te perturbo bastante. Poxa, é um privilégio ter você como colega, como amigo, a sua história de um acreano, estudou no Meta, foi ali, trabalhou a vida inteira no Café da Toinha, que é sua mãe, servindo a população na madrugada, mas avançou e hoje está em um fenômeno de joelho, né? É o principal médico de joelho do estado do Acre, com técnicas, com tecnologia, com o que há de novo e se preocupando. E detalhe, né? Você não opera pacientes, você opera amigos, que você é muito conhecido. Amigo, sempre tem um amigo. É parente de fulano, parente de Beltrano, isso e sempre um amigo, né? Você sempre está operando, é amigo, não está operando paciente, amigos. Porque você é muito conhecido, sua mãe é muito conhecida, né? Uma coisa que você falou é engraçado, que como meu nome é Aloísio, né? É um nome mais de pessoas já da idade, terceira idade. Às vezes a pessoa entra e fala, nossa, você é tão novo. Obrigado. Mas, gente, não é tão novo assim também não, hein? Já tem cabelo branco. Né? Mas é um médico, né, que está fazendo toda uma história. Eu tenho um privilégio muito grande de receber aqui. Quero honrar sua mãe, a história da sua mãe. Honrar todos aqueles que trabalham ali no Café da Toinha, que é o melhor café da manhã que existe no estado do Acre, na madrugada, né? Tradicional, gente. O Café da Toinha é tradicional no estado do Acre. Quem é criança de verdade conhece o Café da Toinha, ouviu falar, né? Que fica ali no Mercadinho do Bosque. Funciona de domingo a domingo, 24 horas. 24 horas. Direto. 24 horas. É igual a porta do pronto-socorro. Você chega ali, tá ali o Café da Toinha, você vindo comida, o charuto de qualidade, aquelas comidas maravilhosas, né? Que toda criança raiz adora, né? E ele trabalhou muito tempo lá, né? E assim, nós somos muito gratos, como a C24 Horas, pela história da sua mãe. Honrar aqui o Café Toinha, todos que ali trabalham no Mercado do Bosque, né? E a sua história, né, que saiu do balcão do Mercadinho do Bosque para operar e ser um médico de renome na parte de joelho do estado do Acre, o melhor médico de joelho, sem sombra de dúvida. Eu quero deixar aqui tuas considerações finais, Luiz. Eu queria agradecer principalmente a vocês, quando você fala assim que a gente se conhece já há muito tempo, isso é um privilégio te conhecer. E sempre vai ser um prazer, sempre que você precisar lá, que nem a gente está falando agora do plantão, pode me ligar. Eu sempre falo para os pacientes também, quando eu dou meu número, aconteceu alguma coisa, me liga 2, 3 da manhã, não tem problema. Então, porque assim, eu vivo para ortopedia, o meu prazer é viver a ortopedia, entendeu? 24 horas do dia. Por isso que dou plantão 24 horas, por isso que dou meu número para paciente. Então, assim, porque eu gosto disso. Eu queria agradecer a oportunidade do AC 24 Horas, né? Ter contado também a história da minha mãe, que para mim é a minha base de tudo. É a pessoa que me ajudou, né? Me trouxe até aqui, está sentada aqui nessa cadeira hoje. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo e agradecer também as pessoas que confiam em mim, né? Que são meus pacientes. História de superação de vida, uma história de sucesso, um médico de renome, excelente ortopedista e o melhor do joelho do Acre. Filho da Toinha, nós entrevistamos ele aqui e nós agradecemos todos aqueles que ajudaram ele também a chegar até aqui. Nós temos esse privilégio de ter entrevistado hoje o doutor Aloísio, né, ortopedista.
Quero deixar aqui um abraço especial a todos que o acompanham do Ortotrauma, a todos da Unimed, todos do Café da Toinha e todos que fazem parte dessa história. Que Deus te abençoe. E precisando, ó, Dr. Luiz está no Big Office, ali na Getúlio Vargas, de frente da Protoclínica, que era antigo Big Lanche, né? Hoje ali tem médicos excelentes, Dr. Hélio, doutora Fabiola, né? Tem médicos muito bons ali. Ele trabalha na Fundação Hospitalar, trabalha em todos os hospitais, operando São Juliano, Hospital do Rins, o Hospital São Pedro, é médico da Unimed, consultório aberto. E é o filho da Toinha, gente. Siga ele nas redes sociais, o telefone dele tá lá, ele vai conversar, ele vai bater papo, ele vai te ajudar no que for preciso do joelho. Nós te agradecemos pela tua audiência, a tua preferência. Está aí, ó, já na tela, o Instagram dele, o nome completo, né? E você pode seguir ele, lá tem tudo dele. E nós queremos te agradecer a sua audiência, a sua preferência. Toda semana tá aqui com o melhor canal de saúde do Estado do Acre, com o melhor jornal, que é o AC 24 Horas. E um resto de semana abençoado, de paz, alegria, porque com saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Obrigado, meu irmão. Valeu, um abraço para obrigado. você, sua mãe e toda a sua família. Muito obrigado. Até a próxima.